achar a lista de presença aqui. Vou voltar aqui para ficar gravado no vídeo depois. Então, pessoal, boa noite. A gente vai ver essa semana aqui, então, questão dos limites, a noção intuitiva, a questão de limite não infinito, limite infinito, a continuidade de uma função e técnicas para a gente resolver os limites aí, no caso, que são indeterminados. Então, vamos lá. Então, aqui no primeiro exercício, né, ele pede para a gente encontrar o limite da seguinte função. Então, a primeira coisa, antes de tudo, a gente pega esse valor 2 aqui e atribui no lugar do x para ver se vai gerar uma indeterminação ou não. Porque a gente só pode fazer, né, as mudanças aí quando dá uma indeterminação, seja 0 sobre 0, infinito sobre infinito e qualquer tipo aí de indeterminação. Então, vamos lá. E aqui, menos 4. Se a gente vier aqui, então, né, e colocar esse 2 aqui no lugar do x, ficar com 2 menos 2 em cima, vai dar 0. Aí embaixo aqui, ó, 2 ao quadrado, 4. 4 mais 12, 16. Raiz de 16 dá 4 positivo, 4 menos 4 dá 0. Então, isso aqui, ó, gerou uma indeterminação para a gente. Então, quando isso acontece, nós temos que trabalhar essa função, porque quando isso acontece, a gente não sabe qual é o resultado. Trabalhar essa função para que a gente consiga pegar esse valor 2 aqui e atribuir para descobrir para onde que vai o limite. Então, essa é a parte mais chata. Então, aqui embaixo, vou escrever aqui, ó, transformando a função. Então, eu coloquei transformando aqui só para a gente copiar só essa função aqui só, né, esqueci do limite, para a gente trabalhar ela primeiro, aí depois a gente aplica o limite, para não ficar tendo que escrever toda hora esse limite. Então, a gente vai ter que começar agora a mexer aqui nela. Então, vamos lá, eu vou copiar aqui, eu vou copiar de novo, tá? Então, vai ficar x menos 2 dividido, né, por raiz de x quadrado mais 12. Então, né, raiz menos 4. Então aqui, gente, eu acho que vocês devem ter visto também na semana passada já, né, o professor resolvendo esse exercício. Eu também postei um vídeo lá no YouTube também, resolvendo exercício. Esse. Então, nesse caso, a gente não tem muito o que fazer. Vamos dizer, aqui em cima, não tem muito o que tirar. Por exemplo, x quadrado, vou escrever x vezes x. Então, não tem muito o que fazer. A gente vai ter que mexer aqui embaixo. Como que a gente faz isso? Toda vez que aparece raiz, ou raiz quadrada menos alguma coisa, ou mais alguma coisa, a gente vai ter que racionalizar. Né? O que é racionalizar? É a gente multiplicar esse cara aqui por um que faça com que suma a raiz daqui de baixo e ela passe para que dessa forma você já consegue modificar ela. Como a gente faz isso? A gente vai multiplicar para que a gente não o valor da nossa função, a gente tem que multiplicar por um valor, né, que dê 1, porque se eu multiplicar qualquer coisa por 1, é ela mesma. Então, o valor que a gente pôr aqui, na hora que eu dividir, tem que dar 1 para não alterar a minha função. Então, o que eu faço? Eu multiplico pelo conjugado, a gente chama, né? Pelo conjugado do valor que a gente quer tirar a raiz, né? Que a gente quer que a raiz suma. Então, eu quero que a raiz suma desse cara aqui, eu não quero que tenha essa raiz. Então, eu multiplico em cima e embaixo pelo conjugado dessa expressão toda aqui. E o que seria o conjugado? Seria eu basicamente copiar toda essa expressão aqui e só inverter o sinal. Se está a raiz de alguma coisa menos 4, de ter alguma coisa, só que mais 4. Se tivesse mais aqui, na hora que copiasse, passaria com menos. Então, é basicamente isso. O conjugado é isso. A gente copiar a expressão que está embaixo ou em cima, poderia ser também, só que com o sinal trocado. Deixa eu aceitar. Você consegue aceitar o pessoal que está entrando aí ou não? Parece a opção para vocês admitir?
Não. Não? Aqui não. Então eu tenho que voltar aqui e aceitar o pessoal, né? Então, voltando aqui. Então, agora a gente vai pegar, né? A gente vai copiar aqui o conjugado, que seria, né? X ao quadrado mais 12, certo? E, como eu disse, o conjugado a gente troca o sinal aqui, fica mais 4. Aí embaixo, mesma coisa, porque se eu pôr embaixo também... O pessoal tá entrando aqui, calma aí. Então, voltando aqui. Então, embaixo a gente coloca a mesma coisa que tá aqui em cima. Por quê? Se eu dividir uma coisa por ela mesma, a divisão dá 1. E como a gente viu, né, se a gente multiplicar por 1, a gente não altera em nada a nossa função. Porém, a gente consegue já fazer algumas alterações aqui. Então, ó, se eu pegar isso aqui e dividir por isso, dá 1. 1 vezes isso, não mudou em nada. Então, agora a gente já consegue mexer aqui para sair daquela indeterminação que a gente viu que ia dar. Então, aqui vou passar um traço, porque agora é o seguinte, né? Aqui em cima primeiro, x menos 2 vezes isso, fica isso daqui vezes isso. Fica x menos 2 mesmo. Só que multiplicado aqui por tudo isso, né? Por raiz quadrada de x quadrado mais 12 e mais 4. Certo? Aí aqui embaixo eu vou fazer de uma forma assim mais rápida e eu acho que também é uma forma mais tranquila de vocês decorarem, para não ter que ficar passando um monte de fórmula. Mas caso vocês queiram ver tipo toda essa parte aqui de demonstração, por que vai acontecer isso aqui embaixo que eu vou mostrar agora, eu mando um vídeo depois lá para vocês verem que lá tá bem explicadinho. Aí para não demorar muito, perder muito tempo, a gente conseguir fazer mais exercício, então a gente já vai fazer de uma forma mais prática aqui. Então o que acontece? Quando eu multiplico uma expressão, nesse caso, pelo conjugado dela, tem nesse caso aqui, né? É a mesma coisa, só que com sinal diferente. O que acontece? Quando eu multiplico raiz com raiz, a raiz ela some, tá? Por quê? Por que some? Porque se multiplicar a raiz, vai ficar a raiz disso daqui elevado ao quadrado, certo? Porque é ela vezes ela mesma. Aqui. Então, como fica elevado ao quadrado, o quadrado que fica aqui corta com o índice da raiz. Aí, por isso que some. Então, aqui embaixo, o que eu faço? Eu só copio e vou marcar aqui dentro, porque a raiz vai sumir. Então fica x quadrado. Então toda vez que eu faço isso, como eu multiplico pelo conjugado, acontece isso. A raiz some e fica só o valor que está dentro. O que vai mudar vai ser esse cara aqui, ó. Por quê? O que eu faço? Eu vou pegar esse cara aqui e esse cara aqui. E a gente vai fazer o quê? Uma multiplicação, né? A gente multiplica os dois. Porque a gente está multiplicando aqui, né? O sinalzinho de multiplicação. Então, menos 4 vezes 4, isso aqui dá menos 16. Então, aqui, ó, ficou claro? A raiz some, né? Porque está multiplicando raiz com raiz. E os dois últimos que a gente multiplica. Aí dá menos 16. Que assim é mais rápido, não precisa ficar reescrevendo várias vezes. Então, é isso. Se tiver dúvida, vocês podem ir falando e parando. Então, aqui em cima, né, fica o x menos 2. A gente não vai mexer nada aqui. Raiz de x quadrado mais 12 e mais 4 aqui. Aí aqui embaixo, ó, x quadrado, 12 menos 16, né? Isso aqui dá menos 4. E agora é o seguinte, a gente já está quase conseguindo tirar aquela indeterminação. Ainda não saiu, por quê? Se eu pegar o 2 e colocar aqui, 2 ao quadrado, 4. Vai dar 4 menos 4, vai dar 0. E certamente vai dar 0 em cima também, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui agora? Vou fazer mais aqui na frente, aqui tem mais espaço. A gente vai fazer aqui agora, então. Eu vou passar aqui o traço. Em cima, não vou mexer ainda. A gente está trabalhando só aqui embaixo, tá? Nosso foco é mexer aqui embaixo. Então, fica x menos 2, que multiplica aqui ó, a raiz, x quadrado, mais 12, mais 4. Agora aqui embaixo é o seguinte, x quadrado menos 4. Vamos lá. Aqui, ó, isso aqui é a mesma coisa, né? Que x quadrado menos o
4, eu vou deixar ele também ao quadrado, porque vocês vão entender. O 4 é a mesma coisa que o 2 ao quadrado, certo? Então, quando eu tenho isso, tem uma regrinha lá de produtos notáveis que fala o seguinte, né? Que quando eu tenho a diferença de 2 quadrados, isso daqui é a mesma coisa que eu pegar o primeiro menos o segundo e multiplicar pelo primeiro, só que mais o segundo. Então, se eu pegar aqui, né, a diferença de a mesma coisa, que eu vou fazer a multiplicação aqui, ó, da diferença, vamos dizer, né? Eu faço A menos B vezes A mais B. Se eu fizer distributivo aqui, eu volto para isso. Então, a gente vai usar isso daqui e aqui. Por quê? Porque aqui em cima, ó, eu tenho x menos 2. Então, o meu objetivo é deixar o x menos 2 embaixo também, para eu conseguir cortar e cancelar esse x menos 2. Deixa eu só aceitar o pessoal que está entrando aqui. Uma outra coisa, fala assim, mas como que eu vou saber isso aqui? Isso aqui é um macete também, que eu acho que pode ajudar vocês a saber, mas como que como que eu vou saber que eu tenho que cortar o x menos 2? O que você faz? Você olha para cá, ó. Aqui o x tende a 2, certo? Se eu reescrever isso daqui, ó, x tende a 2, certo? O que eu vou fazer? Vou pegar esse 2 e vou passar para lá. Vou postar aqui, tá positivo. Então, vou fazer aqui uma flechinha assim, ó. Se eu passar esse cara para lá, fica o quê? Ó, que x menos 2 tende a 0. Então, quem está fazendo aqui embaixo tender a 0 é o x menos 2. Então, eu preciso sumir com ele. Porque se eu sumir com x menos 2, ele para de fazer tender a 0. Então, aqui, ó, a gente viu que tem o x menos 2, ele apareceu. E a gente viu aqui, ó, a gente isolou o x, passou os dois para lá. Então, a gente descobriu que quem faz a minha função aqui tender para 0 é exatamente esse cara. Eu passei para cá, igualei a 0 aqui. Então, o x menos 2 está fazendo tender para 0. Então, por isso que a gente quer sumir com ele. Deixa eu aceitar o pessoal. Então, isso aí talvez ajuda, sabe? Fica assim, antes de começar a fazer todas essas contas, pelo menos você faz isso, você já sabe quem que tem que aparecer na sua conta aqui para você eliminar, sabe? Você não vai indo sem rumo. Pelo menos você já sabe, não, preciso dar um jeito no x menos 2. Aí você vai trabalhando para chegar nesse cara. Então é por isso que a gente transformou dessa maneira, para a gente conseguir aplicar isso e chegar nessa diferença aqui, ó. O que vai acontecer agora? Então esse aqui é o meu A, vou fazer outra cor aqui, ó. Então esse aqui é o A e esse aqui é o B. Sabendo isso, a gente olha aqui para cima, ó, A e B. Quem que é o A? É o x quadrado. Quem que é o B? 2 ao quadrado. Então a gente pode escrever dessa forma, A menos B vezes A mais B. Então fica o A é o x e o B é o 2 vezes o A, que é o x, mais 2, que é o B. Tá vendo? Apareceu o x mais 2 multiplicando aqui e multiplicando aqui em cima. Onde a gente tem multiplicação em cima e embaixo, a gente pode vir aqui tranquilamente, ó, e cancelar x mais 2, que aí ele some. Reescrevendo aqui na frente, ó, vai ficar o quê? O x menos 2 ele some. Eita. Então, como ele sumiu, em cima fica só a raiz quadrada de x ao quadrado mais 12 mais 4. Aí aqui embaixo fica só o x mais 2, certo? Aí o que eu vou fazer? Deixa eu pegar isso daqui, ó. Eu vou fazer um asterisco aqui. Eu vou puxar para esse cantinho, puxar aqui em cima aqui, ó. Então, agora eu faço o limite dessa função, porque essa função aqui é equivalente a essa. Então, sendo equivalente, eu posso aplicar o limite nela. E o limite que der aqui, eu posso afirmar com certeza que também vai ser o limite dessa. Né? Então, a gente pode vir aqui agora sim, a gente vem, aplica aqui o em cima dessa função que a gente descobriu, o x continua tendendo a 2. Faço traço, vai ficar, então, x quadrado mais 12, aqui mais 4. Deixa eu apagar aqui, passou um pouco.
Embaixo fica x mais 2. Vamos fazer direto aqui, ó. Agora, se eu vier aqui e atribuir o 2 no lugar do x, o que vai acontecer? Se eu pôr o 2, fica ó, 2 ao quadrado, 4 mais 12, 16. Raiz de 16 dá 4. 4 com mais 4, 8. Aí embaixo, 2 mais 2, fica 4. Logo, o limite dessa função aqui vai dar 2. Então, eu posso vir aqui com certeza e afirmar que o limite dessa função aqui, ó, deixa eu fazer aqui. Eu posso vir aqui e falar que o limite dessa função aqui, ó, é exatamente igual a 2. Então, matamos o primeiro. Tem alguma dúvida nesse? Que vocês querem que volta? Querem que... Uma pergunta? Maravilha, então. Silêncio quer dizer que tá tudo certo. Vamos pro próximo já. Tomar um pouquinho de água aqui e já vai. Então, bora pro próximo. O próximo aqui, acho que eu até deixei resolvido já, para adiantar um pouco. Esse daqui, ó. O valor do isso aqui. Gente, esse daqui tem várias formas para gente resolver. Mas vou passar para vocês aqui a que eu acho mais fácil, tá? E que vai dar o mesmo resultado. Para vocês não perderem tempo também se matando com um negócio tão complexo, sendo que tem formas mais fáceis de resolver. Porque, o que seria o modo mais complexo? Nesse caso aqui, se a gente vier aqui substituir o infinito no lugar do x, a gente vai ver que vai dar uma indeterminação desse tipo aqui, ó, infinito sobre infinito. Então, qual que seria uma forma de resolver isso? Só que seria um pouquinho mais trabalhosa. A gente olhar aqui embaixo, no denominador, e ver qual valor possui maior grau. Nesse caso aqui, né, ao menos 2x na quinta. O que a gente poderia fazer? Dividir em cima e embaixo, justamente por esse valor aqui, ó, de maior grau, que é o x na quinta. Então, eu dividiria em cima e embaixo por x na quinta. Aí depois, vai ficar uma conta gigante. Aí lá no final, eu poderia aplicar os limites. Mas o que ia acontecer? A maioria aqui, ó, ia dar zero. Por quê? Ia ficar, por exemplo, se eu vier aqui dividir 3 por x na quinta, o x aqui ia sumir e ia ficar x na 4 embaixo. Só que quase todos eles iam ficar dessa forma. Então eles iam zerar todos. Então o que acontece? Quando trata de limite no infinito, a forma mais simples e mais rápida de resolver é simplesmente ignorando o resto da função e olhar somente para os valores que possuem maior grau em cima e embaixo, certo? Então, ó, se a gente vier aqui, ó, e olhar aqui, na parte de cima, o maior grau é o 3x na quinta, né? Porque o x está elevado ao expoente 5. E embaixo, quem possui o maior grau aqui, ó, é o menos 2x na quinta. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar essa função e vai reescrever ela considerando somente esses dois valores com maior grau. Porque o limite, né, quando vai para o infinito, por ser uma representação de um valor muito grande, esses valores pequenos aqui, sabe, eles são meio que insignificantes. Você vai tirar menos 1 do infinito. Não vai alterar nada. Você vai tirar 3 vezes infinito do infinito. Continua sendo infinito, entendeu? Então é por isso que acaba desprezando, e quando você considera ele, certamente vai dar zero no final e você vai ter se matado à toa. Então, pega o maior grau em cima, pega o maior grau embaixo. O que a gente faz? Então, a gente reescreve a função. Até deixei uma observação aqui, ó. Depois eu vou mandar esse slide para vocês. Então, eu deixei escrito para vocês poderem ver depois e lembrar o que a gente deixei aqui, né? Como se trata de limite no infinito, podemos considerar apenas o valor que possui maior grau, tanto no numerador como no denominador. Fazendo isso, como que ficaria o nosso limite? A gente copia aqui o limite no infinito, porém, agora a gente praticamente apagou o restante da nossa função aqui
e deixou só aqueles valores que possuem maior grau. Fazendo isso, ó, a gente ficou com 3x na quinta em cima e menos 2x na quinta embaixo. Como é uma multiplicação aqui, ó, a gente pode, sem problema algum, vir aqui e cortar esses caras. Então, se a gente pegar aqui e separar, né, fica 3 dividido por menos 2 vezes x na quinta por x na quinta. Como é x na quinta por x na quinta, isso aqui vai dar 1. Então, a gente vem aqui e corta. O que acontece? Fica só o 3 menos 2. 3 dividido por menos 2. Que nesse caso aqui, né, é menos 3 meios. Então, como essa função aqui que a gente reescreveu é equivalente a essa, então, portanto, a gente pode assumir com toda essa função equivalente a essa também vai tender a menos 3 sobre 2, tá? Então, essa aqui seria a forma mais fácil e mais rápida de fazer, e que eu até sugiro que vocês façam dessa forma, para não ficar se matando, tá? Michael, eu tenho uma dúvida aí, cara. Oi. Por favor, no caso aí são iguais os denominadores. Se fosse diferente, teria que fazer algum outro procedimento ou esse também funcionaria? Então, se fosse diferente, por exemplo, vamos supor que tivesse dado, sei lá, aqui, ó, 3x na quinta, só que embaixo tivesse dado, sei lá, 2x só. Aí, aqui ainda consigo simplificar, tá vendo? Ainda consigo simplificar. X e x aqui, esse x vai sumir, e eu vou tirar um x aqui em cima, né? Então, ficaria 3 sobre 2, né? Só que em cima agora, ficaria com x na 4. Então, só para também o pessoal que está aí todo esse tempo aí seja com dúvida, quando eu tenho divisão de mesma base, porém com expoentes diferentes, a regra da potência só fala o seguinte, né, que eu posso copiar a base, e como é divisão, eu subtraio o expoente. Então, 5 menos 1 dá 4. Tá? Outra forma de pensar também, só para ficar bem claro, x na 5 é a mesma coisa que x vezes x vezes x vezes 5 vezes. E embaixo tem um x, né? Então eu cancelaria 1. Ficaria o resto. Aí, nesse caso aqui, ó... Não, só para eu conceituar aqui, por exemplo, no lugar, lá no primeiro, lá onde está azulzinho, se fosse, por exemplo, 3x à sexta, eu poderia usar o mesmo procedimento, mesmo que fosse 2x à quinta, nesse mesmo caso que você acabou de explicar, eu consideraria os dois maiores, seria isso? Isso, os dois maiores, por exemplo, se tá legal. Aqui, ó, aqui em cima eu tivesse, sei lá, um valor com grau maior, esse daqui ia sumir. Eu só ia considerar, por exemplo, tem 3x na sexta, tem mais 3x na quinta. Daqui para trás sumiu. Só consideraria o 3x na sexta. Legal. Aí, vamos supor, se fosse dessa forma aqui, né? Se tivesse dado isso, na hora que eu viesse atribuir isso aqui infinito, isso aqui ia dar infinito. Mais infinito, no caso, daria. Então, você pode fazer. Nesse caso aqui, né? Quando é polinômio. Sendo polinômio, você pode fazer isso tranquilamente. Legal. Fechou? Uhum. Maravilha, então. Show de bola. Então, esse daqui, ó, basicamente é isso. Parece que é complicado, mas quando é limite no infinito, eu acho que é até mais fácil de resolver. Porque você pode fazer isso. Então, alguém tem mais alguma dúvida nesse exercício? Ou pensou em fazer de alguma outra forma? Quer saber se dá certo? Senão a gente já parte pro próximo. Maravilha, vamos pro próximo então. O pessoal que entrou um pouquinho atrasado, tá? Depois a aula vai ficar gravada, tá? Vocês podem assistir depois desde o comecinho, caso tenha perdido alguma coisa. Só que assim, vai ficar gravado. Aonde você encontrar a aula? E eu entro no Teams como visitante, não tenho. Acho que eu não tenho uma conta cadastrada. Aí essa aula vai ficar salva onde? Ah, entendi, porque ela fica salva aqui no Teams, porque assim, o Neto, ele pediu para mim não gravar a aula e mandar no grupo lá, porque o que acontece? É até para ser justo com vocês que vêm aqui e participam, sabe? Porque o pessoal acaba meio que tipo, não, eu não vou participar da monitoria não, porque depois tem vídeo para assistir, sabe? Aí o Neto falou assim, não, mas que ideia que penso que porque a monitoria é para o pessoal participar mesmo. Então seria até injusto com vocês que estão aqui participando, né? Agora, perdendo, tipo, não é perdendo não, né? Investindo 2 horas aí do dia de vocês e à noite, numa terça-feira, para o pessoal depois assistir de boa, sabe? Então ele recomendou para não enviar no grupo. Mas eu vou deixar salvo aqui no Teams para assistir. Mas assim, qualquer coisa, se você não conseguir assistir, o que eu vou fazer? Tá? Mas isso aqui fica entre nós.
eu vou pegar essa monitoria, eu vou subir ela no YouTube, porém eu vou deixar com link privado, tá? Não fica como público, então só vai conseguir assistir quem tem o link. Aí eu baixo a lista de presença aqui, então quem participou aqui da aula, eu envio um link, tá? Para vocês, depois vocês podem assistir depois também, para fazer uma revisão. Pode ficar tranquilo, eu mando para vocês depois, que estão aqui Ok, na então, aula. valeu, cara. Obrigadão, viu? Imagina, cara, tamo junto. Essa daqui, alguém tentou fazer já? Não. Não. Isso aqui, né, acho que quando o cara lê pela primeira vez, o cara se assusta, né? Fala assim, meu, que negócio que é esse? Assíntotas, cara. Pelo amor de Deus. Mas aqui eu vou fazer um negocinho teórico para vocês aqui bem rápido, só para vocês entenderem o que é uma assíntota. Mas depois também, se quiser, qualquer coisa, eu gravei também um vídeo bem explicadinho disso daqui. Se vocês quiserem depois ver com mais detalhe, tá lá também, para vocês assistirem. Por exemplo, tem uma função aqui, ó. Vamos falar primeiro da assíntota vertical. A gente pode ter 3 tipos de assíntotas. A gente pode ter a vertical, a gente pode ter e também a oblíqua, também a gente pode ter. Então, nesse caso, assíntotas verticais, o que seria? Vamos supor que eu tenho uma função que ela tem esse formato assim, mais ou menos. Essa função, se vocês verem, aqui é nosso eixo x, né? Eixo das abscissas, e aqui o eixo das ordenadas. A nossa função, quanto mais para o infinito a gente for aqui, ó, quanto mais positivo, a minha função, ela chega num certo ponto que ela praticamente para de vir para cá. E ela se aproxima de uma reta, se a gente traçar uma reta aqui, ó, em pé, vertical, a gente vê que essa função, ela se aproxima cada vez mais dessa linha vertical aqui. E essa linha vertical, ela cruza aqui no eixo x, a gente pode pegar aqui, eu vou chamar esse ponto aqui de um ponto A. Esse ponto aqui seria o x igual a A. Então, o que acontece? Quanto mais próximo desse valor A que a gente chega, quanto a gente vai pegando valores aqui, ó, cada vez mais próximos de A, a minha função, o que acontece? Ela estoura lá para o infinito. Ela se aproxima dessa linha, mas nunca toca. É como se fosse realmente também um limite, né? Ela vem até aqui e daqui ela não passa. E aqui, ó, bem nesse ponto, próximo do A, ela tende a estourar lá para o mais infinito, ou pode ser também para o menos infinito. A gente poderia ter uma função que viria aqui para baixo, assim, né? E viria cada vez mais encostando isso aqui para o menos infinito. A gente poderia ter também. Que seria uma hipérbole, né? Por exemplo. Ela vem lá para o menos infinito. Então, isso que é uma assíntota vertical. Tipo, qual valor faz com que a minha função estoure para o infinito, basicamente. Então, para esse exemplo aqui, esse valor A seria a assíntota vertical dessa função, porque quanto mais eu me aproximo do A, nesse caso aqui pela direita, pela esquerda, quer dizer, desculpa, quanto mais eu me aproximo de A pela esquerda, a minha função estoura para o mais infinito. E aqui o contrário agora, quando eu tendo pela direita, né, pego valores que são maiores do que A minha função estoura lá para o menos infinito. Então, assim, qual que é o requisito para existir uma assíntota vertical? Quando você fizer um limite desse valor A, se a função ela for para o mais ou para o menos infinito, mas tem uma forma bem mais simples de resolver. Quer ver, ó? Quando que minha função vai estourar para o mais infinito? Normalmente, a gente já viu o seguinte, a gente sabe que aqui no denominador, a gente não pode ter zero, certo? Tá dando eco alguma coisa, hein? Calma aí. Eu acho que saiu. Aí parou. Então, o que a gente vai fazer? A gente sabe que no denominador não pode dar zero. Certo? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer dar zero agora. Agora é o contrário. A gente quer que dê zero. Por quê? Porque se der zero embaixo, a gente sabe que aquela função ela não está definida para aquele ponto, certo? Então, pega o raciocínio aí, ó. Se ela não está definida para aquele ponto, isso quer dizer o quê?
por exemplo, né? A gente sabe que não pode dar zero embaixo, mas se der 0,1 pode. Beleza, de boa, não é zero, é 0,1. É próximo de zero, mas não é zero. Mas agora, aí, tipo, deu zero, ela deixa de existir. Então, seria mais ou menos isso. Aqui, ó, nesse ponto, por exemplo, essa função aqui, sei lá, ela poderia ter qualquer... Poderia ser, por exemplo, desse tipo aqui, só um exemplo. Vamos supor que essa função fosse dada por essa função aqui, por essa expressão. Quando que ela ia estourar para cá? Exatamente quando desse zero aqui embaixo. Por quê? Porque quando der zero, por exemplo, eu coloquei o valor A aqui, ó. Coloquei o valor A no lugar do X, fiz a conta, deu zero. Então, se deu zero, é justamente esse ponto. Porque nesse ponto aqui, vocês estão vendo que a reta ela não existe, né? Porque ela nunca chega aqui. Ela nunca chega. Aí você vai ver, vou pegar um valor que é próximo de zero, 0,1. 0,001. E a gente viu que quando a gente divide um valor por um valor muito pequeno embaixo, o que acontece? A função, ela tende ao infinito. Sei lá, eu vou dividir, por exemplo, 1 por 0,0001. Então, vocês vão ver que cada vez mais que eu for diminuindo esse cara, mais o valor da minha função vai crescer, né? Então, a gente fazendo essa analogia aqui, olhando para cá, então, justamente esse ponto aqui, ó, igual a que faz com que dá zero, faz com que a função não exista nesse ponto, ela é uma síntese, porque ela se aproxima, mas nunca chega. Então, a gente vai usar esse raciocínio. Então, como eu disse, a gente vai olhar para a função e vai olhar aqui para baixo, ó. Só vamos olhar aqui embaixo, porque aqui em cima a gente não tem nenhuma restrição. É uma função polinomial e essas funções elas são contínuas em todo o seu domínio. Então, qualquer valor que eu colocar aqui, não tem restrição. Eu não tenho raiz, não tenho nada, tranquilo. Agora, aqui embaixo, também é uma função polinomial, né? Porém, ela tá no divisor aqui, né? Ela tá no denominador. Então, aqui embaixo não pode ter zero. Então, a gente pega esse cara e faz justamente o oposto que a gente está acostumado a fazer. A gente iguala zero para saber qual valor que faz com que zere embaixo. A gente sabendo qual valor que zera, a gente já achou a assíntota. Quer ver, ó? Então aqui, ó, 5x², esse menos 3 eu passo para lá positivo, né? Porque está negativo, então fica 3 positivo. 5 está multiplicando, passa dividindo. Então x² é igual a 3 dividido por 5. Esse 2 está aqui, passa para lá tirando raiz, né? Então, nesse caso, x é igual a mais ou menos raiz de 3/5. Achamos a assíntota. Se você pegar no livro lá, tem as alternativas lá, então fica mais tranquilo. Mas aí você fala, né? Nesse caso, ela deu pra gente a alternativa. Mas como é que eu faço para descobrir se é uma... Então, vamos lá. Vamos fazer também para a gente sair daqui craque entendendo o que é isso. Então, como a gente viu aqui, né? Ó, como que a gente sabe que é uma assíntota? Quando eu tendo esse valor pela direita ou pela esquerda ou pela direita, se eu fizer isso e a minha função tender para o mais ou para o menos infinito, ela tá? Mas assim, tipo, ela pode tanto tender para o mais infinito, por exemplo, eu vou fazer ela vindo aqui pela esquerda, fui para o mais infinito. Vou fazer agora pela direita, ela também poderia vir para cá, sem problema algum, tá? Ela poderia ter esse formato aqui. Como também ela pode ir para o menos infinito. Então, o que eu quero dizer para vocês se pelo menos um dos lados tender para o infinito, ela é uma assíntota. Por exemplo, você fez aqui pelo lado esquerdo, só que não tem função nenhuma aqui. Então, nesse lado, do lado direito, desculpa, você fez aqui pelo lado direito, não tem função nenhuma, não vai existir um limite. Mas se você fez pelo lado esquerdo e existiu, para o infinito, então ela já é uma assíntota, mesmo que para um dos lados não exista um limite da função. Se pelo menos um dos lados existir, já é uma assíntota. Então, usando esse raciocínio, o que a gente faz? Vamos lá. A gente vai reescrever, então, essa função aqui, que a gente vai aplicar agora o limite, né? A gente vem aqui, ó, aplica o limite nessa função aqui, que é 3x² mais 4x mais 4 dividido por 5
que multiplica x² menos 3. Aí, tipo, mas para qual valor que a gente vai pôr para atender? Justamente esse valor que faz com que minha função dê zero embaixo, que é esse cara aqui, ó. Então, nesse caso, a gente tem dois valores para x, né? Tanto um positivo como um negativo. Então, a gente vai ter que fazer, é um negócio um pouco trabalhoso. Então, eu não vou fazer todos aqui para a gente não perder muito tempo também. Mas, como eu disse, eu também gravei um vídeo, caso vocês queiram ver tudo passo a passo, tipo, tanto para achar a horizontal, para achar a vertical, também tá lá, que aí tá com mais detalhes. Isso aqui ficou um pouquinho longo, mas tá bem claro. Dá para, se caso ficar alguma dúvida aqui, dá para vocês verem depois. Então a gente vai pegar esse valor, que faz com que dê zero aqui embaixo, e vai usar ele como limite aqui, ó. Então nesse caso, x vai tender, primeiro vamos fazer pro valor positivo. Então aqui, ó, pro raiz de 3/5. E assim, ó, a gente tem que fazer tanto para o lado direito e para o lado esquerdo. Agora não vai ser mais um limite bilateral, né? Que a gente pega esse valor aqui direto e já atribui aqui. Até porque, se eu pegar esse valor e colocar aqui, o que vai acontecer? Vai dar zero. Por quê? Porque eu igualei a zero e achei que esse valor faz dar zero. Então, se eu pegar esse valor e pôr aqui, vai dar justamente o zero, tá? Então, a gente não pode pôr esse cara aqui. A gente tem que fazer tendendo pela direita e pela esquerda. Então, vamos fazer direito primeiro aqui, ó, tendendo pela direita, tá? Se a gente vier aqui e fizer esse limite, o que vai acontecer? Esse cara aqui, na hora que eu colocar aqui e multiplicar, ele vai dar 3. Vocês podem fazer depois, tá? Então, se eu vier aqui e colocar esse valor aqui, vai dar 3. Até porque, né, para dar zero, né, aqui tem que dar 3, porque 3 menos 3 dá zero. Aqui dá para ver também, ó, que o 5x², ele equivale ao 3, tá vendo? 5x² é igual a 3. Então, esse cara aqui é como se fosse esse 3 positivo. Então, vamos lá. Se eu pegar esse valor aqui, só olhando para a raiz e dividir ela, e tirar a raiz dela, a gente vai ver que isso aqui vale 0,77. Então, esse aqui vai ser um eixo imaginário para a gente aqui, só para ter uma ideia do que a gente está fazendo. Então, vamos supor que esse valor esteja mais ou menos aqui, ó. Então, eu extraí a raiz desse valor e vi que ele dá 0,77, certo? Vamos lá. Em cima aqui, ó, a gente pode fazer isso, tá? Vocês vão ver. Aqui em cima eu não tenho nenhuma restrição, certo? Eu não tenho nenhuma restrição, não tenho nenhum problema aqui. Então eu posso vir aqui tranquilamente e atribuir esse valor aqui direto. Eu só não posso pôr embaixo, porque se eu pôr embaixo a gente viu que vai dar zero. Então se eu colocar aqui, ó, o 0,77 em cima, vai ficar aqui, ó, 3 vezes 0,77 ao quadrado, mais 4 vezes 0,77, mais 4. Isso tudo dividido. Agora, aqui embaixo eu não posso pôr n. Se eu pôr n vai zerar, a gente não pode zerar embaixo. Senão a gente não descobre para onde que vai o limite. Então, eu vou pegar agora valores que são um pouquinho maior. Um pouquinho maior, vamos supor que seja aqui, ó. Poderia ser o 0,78, que é um pouquinho maior. Tá? Ou o 0,7778, por exemplo. Mas eu vou pôr aqui o 78, eu acho que já vai dar para entender o raciocínio. 0,78. Então, beleza. O que vai acontecer? Agora, a gente vai usar um pouquinho o raciocínio, tá? Então, vamos lá. Se eu vir aqui e pegar esse 0,77 e colocar aqui, eu sei que isso daqui, ó, vai dar 3, exatamente 3. Porque aí eu faço 3 menos 3, aí me dá esse zero aqui. E se eu colocar um valor que é um pouquinho maior que 3? Se eu fizer isso aqui, dá 3,001, por exemplo. Então, se eu vier aqui, ó, e pegar esse 0,78 e colocar aqui no lugar do x, na hora que eu fizer 5 vezes esse valor ao quadrado, no caso aqui é o 0,78, eu vou ter um valor que é um pouquinho maior que o 3. Por exemplo, 3,0001. Se é um pouquinho maior, na hora que eu fizer a subtração, esse 3 que é um pouquinho maior, 3, vai me dar um valor muito pequeno, próximo de zero, só que negativo. Porque esse valor aqui, que deu, ele é um pouco maior que o 3. Então, eu vou ter um valor que é muito próximo de zero, muito pequeno, porém é positivo por isso. Se fosse aqui para trás, por exemplo, ele ia dar um valor um pouquinho menor que o 3. Por exemplo, 2,999. Se é um pouquinho menor que o 3, quando eu fizer a subtração, como esse valor aqui é menor,
Então, tipo, 2,99 menos o 3 é maior. Tipo, é um valor negativo, só que maior. Então, o resultado vai dar um valor próximo de zero também, só que nesse caso, negativo. Então, é importante fazer essa análise aí de sinal, porque a função pode tanto dar mais infinito como menos infinito. E isso aí é importante na hora de desenhar gráfico. Se não me engano, no mapa, vocês vão ter que fazer um gráfico, desenhar um gráfico lá da função que vocês vão criar, dos custos, do ponto ótimo, e vai ter que fazer um gráfico. E a assíntota ajuda muito para você desenhar, tá? Então, nesse caso aqui, ó, vamos resolver. Em cima, não seria nem necessário para esse caso aqui eu resolver. Por quê? Porque eu sei que vai dar um valor positivo, tá vendo? Vai dar um valor positivo aqui em cima. Agora, quando tem valor negativo, é bom você multiplicar, fazer certinho, para você não se perder no sinal. Mas aqui em cima, ó, aqui está positivo, está tudo positivo. Então, vai dar um valor positivo para um valor positivo, certo? Qual que é o raciocínio que eu quero que vocês usem agora? A gente viu, agora de pouco, por exemplo, se eu pegar aqui, ó, um valor 5 e dividir por um valor muito pequeno, a gente fica na hora, né? Quanto mais eu diminuir esse valor, mais o resultado fica maior. Ele tende para o infinito. Então, toda vez que eu divido um valor por um valor muito pequeno, a minha função tende para o infinito. Então, nesse caso aqui, ó, isso aqui vai me dar um valor. Nesse caso, não me interessa saber que valor que é esse. Eu sei que vai dar um valor maior que zero, né? Vai dar um valor positivo. É isso que importa. Então, quando eu pegar esse valor aqui e dividir ele por um valor muito pequeno, só que positivo, o que vai acontecer? Vai acontecer isso que eu tive aqui agora. A minha função, nesse caso, ela vai tender pro mais infinito. Então, nesse caso, para esse exercício, como ele não quer que desenhe gráfico, nada, a gente já mataria a primeira aqui, ó, a primeira raiz, né, que é o raiz de 3 quintos, só que positivo. Por quê? Porque ela atendeu pelo menos um do requisito. Eu poderia fazer agora para o lado esquerdo? Poderia, se eu fosse desenhar um gráfico. Mas como eu não vou, como o exercício só quer saber se é uma assíntota ou não esse valor, não tem por que fazer de novo. Porque a gente já viu que ele é uma assíntota, porque foi para o mais infinito. E quando isso acontece, a gente já pode parar por aqui. Aí, agora, a gente faria para o sinal oposto. Tá? Então, a gente faria agora para menos o raiz de 3 quintos. Quando a gente fizer por esse valor, a gente vai ter que fazer também pela direita e pela esquerda. Tá? Vamos pegar aqui, vamos pegar aqui o valor negativo para ficar bem claro. Então a gente viu aqui que para o valor positivo, beleza, é uma síntota. E agora a pergunta é, será que o valor negativo também o x negativo também é uma síntota? Pode ser que só tenha uma, pode ser que tenha duas, tá? Então, agora a gente faz a mesma coisa. A gente faz um limite da mesma função aqui, tá? Que é o 3x² mais 4x mais 4 dividido por 5x² menos 3. Só que agora o meu x, ele tende para a raiz de 3 quintos, só que agora negativo, né? Negativo. Então, se a gente viesse aqui e traçasse aqui uma reta, para a gente usar como referência o que a gente fez aqui, né? A gente teria aqui, por exemplo, porque aqui fosse o nosso, como agora é negativo, é o mesmo valor, só que negativo, né? Menos 0,77, que é o resultado, a esse menos aqui tinha negativo. Então, a gente vai pegar tanto pela direita e quanto pela esquerda. Mas como a gente viu, apenas um lado a gente já consegue descobrir se é assíntota ou não, tá? Aí, para reforçar, só faz os dois lados quando for desenhar algum gráfico. Aí é importante saber. Por conta disso aqui, ó, porque talvez de um lado ela vá para mais infinito e do outro lado ela vá para menos. Beleza, vamos lá agora. Se a gente pegar esse valor aqui, ó, né, e colocar aqui, vai dar zero, né? Porque ó, menos um valor negativo elevado ao quadrado fica positivo, aí zero. Beleza, então a gente vai pegar um valor que é um pouquinho maior aqui, ó. Agora aqui, cuidado, hein? Vamos pôr
o 0,78 aqui também, né? Que você pegar menos 0,77 e menos 0,78, o 78 é menor, né? Então seria a esquerda. Então a direita a gente tem menos. Eu falo isso porque eu já fiz muito isso, viu? Me confundi por causa do sinal. Então o menos 7,5 é maior que esse. Já me confundi bastante com esses negócios. Já é perigoso, hein? Rapaz do céu. Então se a gente vier aqui colocar o menos 0,76, agora tem que ficar esperto, porque tem valor negativo, né? Então agora é importante atenção. Aqui embaixo vai continuar a mesma coisa, você concorda comigo? Ó? Porque ó, na hora que eu pegar o valor negativo e colocar no lugar do x, o que vai acontecer? Ele está negativo, porém ele veio ao quadrado, pronto, ficou positivo. Se ele ficou positivo, ele é maior que esse valor, certo? Se ele é maior, a minha conta vai ter que dar um valor um pouquinho maior que o menos 3. Vamos fazer o teste. Então, ó, menos 0,76. Estou fazendo aqui na calculadora, façam aí também. Elevado ao quadrado vezes 5. Na verdade, ó, na hora que eu fizer pegar esse cara aqui e atribuir, não vai dar o contrário agora, né? Porque é menor, vai ficar menor, porque sumiu o sinal. Então, vai me dar um valor aqui, ó, próximo de 3, porém menor que 3. Só que nesse caso, né, é um valor positivo. Isso, exatamente, 2,88. E se a gente fosse pegando valores cada vez mais próximos desse cara aqui, só que maior, por exemplo, menos 0,77776, que já é maior, vai dar um valor bem próximo de 3, positivo. Então, quando eu fizer esse valor positivo pequeno, menos esse, eu vou ter um valor negativo embaixo, próximo de zero, né? Só que agora vai ser negativo. Sim. E aqui em cima, ó, vamos fazer agora ficar esperto, porque se der negativo em cima também, negativo com negativo vai dar positivo. Então, por isso tem que ficar meio esperto. Aqui, ó, se eu vier e colocar aqui o menos, vai ficar menos 0,76 ao quadrado, mais 4 que multiplica menos 0,76, mais 4. Vou escrever aqui embaixo, aqui, ó. Então, vamos fazer aqui, ó. Aqui vai me dar um valor positivo. Vamos ver quanto vai dar. Ao quadrado vezes 3 vai me dar aqui, ó, 1,73, mais ou menos. Embaixo vai dar menos 0,11. Embaixo, que vai dar um valor negativo, né? Menos 0,1112. Tá, quer ver, ó. Agora, deixa eu fazer essa conta aqui, ó. 4 vezes menos 0,76. Vai dar um valor negativo. Então, aqui fica, ó, menos 3,04 e esse mais 4. E tudo isso aqui dividido por um valor muito próximo de zero, só que negativo. Aqui em cima, vamos ver quanto vai dar. Eu tenho 4, 5. Vai ter um valor positivo, tá vendo? Então, vou ter 1,73 menos 3,04 mais 4. Vai dar um valor positivo em cima, que nesse caso aqui deu 2,69, dividido por um valor muito próximo de zero negativo. Então, o que acontece? Aqui é um valor pequeno, um valor também dividido por um valor muito pequeno, igual nesse caso. Só que agora é um valor negativo. Sem um valor negativo, o que vai acontecer? Aqui, ó, vai dar menos infinito. Então, por isso que tem que ficar meio ligeiro com o sinal. Só para separar aqui, para não dar BO. Isso aqui é um pouquinho mais chatinho essa parte, caso você queira testar mesmo, tirar a prova, né? Para saber quantas tem. Mas como eu disse, para o exercício em questão não era necessário. Eu fiz para vocês entenderem o porquê que é, né? Da onde que vem, e para quando precisar desenhar um gráfico também saber traçar elas. Então, por exemplo, eu vi que esse valor aqui é uma assíntota, né? Então, eu viria uma assíntota vertical. Então, o que eu faria? Chegaria aqui e traçaria uma reta em cima do valor.
Então vamos supor que aqui fosse o 0,77. Eu traçaria uma reta bem em cima dela, assim, e depois poderia desenhar o gráfico. Então, a assíntota vertical é isso, tá? Para descobrir se é ação ou não. Mas, para você saber qual valor que é, como eu disse, basta igualar isso daqui a zero, isolar o x que você já acha qual valor que é. Então, como aqui tinha as alternativas, fica até de você marcar, né? Então, as assíntotas verticais é isso. Alguma dúvida nesse? Boa. Boa. Maravilha. Aí também tem a questão de assíntota horizontal, tá? Mas como aqui não pediu, eu vi que lá também não pediu nos exercícios, como eu disse, não é fazendo marketing não, tá? Mas eu gravei lá também da horizontal, para vocês assistirem também. Agora vem a bucha, hein? Bucha. Essa daqui alguém tentou fazer? Esse daqui, ó, gente, é o seguinte. Essas imagens aqui eu peguei, tá? Pra pôr aqui. Pra auxiliar na explicação. Pra vocês entenderem o que acontece aqui. Então, ó, a 4, ela já envolve questão de continuidade de uma função. Né? Como a gente viu, né? Continuidade é quando a gente tem uma função que se a gente fosse desenhar, a gente não ia tirar a caneta, né, ou o lápis do papel. É uma função contínua. Ou também a gente viu, né, que uma função é contínua quando seus limites laterais, né, tanto tendendo pela direita e pela esquerda, são iguais. Se eu fizer um limite pela direita, dar um valor, e fizer um limite tendendo pela esquerda, dar outro valor, a gente já sabe que é uma função descontínua e, portanto, não existe um limite da função para aquele ponto. Beleza, então a gente já sabe, a gente já tem a noção do que é uma função contínua. Aí, se vocês verem também no livro lá e pesquisarem, vocês vão ver o seguinte, que as funções é uma regra. Toda função, tá? Toda função, ela é contínua no seu domínio. Né? Então, assim, cada função tem seu domínio. Então, no domínio, ela é contínua. Ah, mas, sei lá, por exemplo, mas tipo, não pode dar zero embaixo. Então, o zero, ele não faz parte do domínio, porque no domínio da função, a gente faz essas exclusões, né? Por exemplo, não pode ser zero. A gente coloca lá que x pertence aos reais, tal que x seja diferente de zero. Esse é o domínio. O zero, ele está fora. Então, guardem isso. No seu domínio, toda função é contínua. Então, ó, ela é contínua. O domínio dela. Ela é contínua. A função secante. A função segundo grau é contínua. Para esse caso aqui, o que complicou? O pessoal, na verdade, esse exercício aqui eles fizeram para ferrar vocês mesmo, viu? Isso aqui foi para ferrar. Vocês vão ver depois. Esse daqui foi para ferrar. A secante, né, a gente vai ter que entender um pouquinho aí do círculo trigonométrico. Eu não sei se vocês já chegaram a ver isso daqui. Eu, na escola, não lembro de ter visto no ensino médio isso daqui. Isso aqui eu fui ver, fui aprender meio na caminhada. Mas vamos lá. Isso daqui, ações trigonométricas, não tem o que fazer. Isso aqui ou a gente sabe ou a gente não sabe. Então a gente tem que pesquisar. A secante, ela é o inverso do tá? Então isso é importante saber, porque senão a gente não consegue, a gente consegue trabalhar com a secante, mas é mais complicado. Agora, quando você sabe que a secante é ao inverso do cosseno, né, 1 sobre o cosseno de x, fica mais fácil. Por quê? A gente já sabe que não pode ter zero embaixo, né? Porque aqui, ó, essa função, elas são equivalentes. Então, 1 sobre o cosseno de x, a gente sabe que aqui embaixo, né, no cosseno de x, não pode dar zero, porque ele tá aqui no denominador, né? Então, a secante ela equivale a 1 cosseno de x, desde que o cosseno não seja zero. Aí você pergunta, beleza, mas quando que o cosseno é zero? Aí a gente tem que recorrer aqui, ó, ao ciclo trigonométrico, que é o seguinte.
Eu trouxe aqui também do seno, tá? Só para aumentar também, agregar no conhecimento de vocês. O seno, o ciclo aqui do seno. O seno, a gente sempre olha o seno na verdade. Então, tem até um macete para poder decorar essa relação. Outra coisa. Seno, cosseno, gente, eles nunca irão passar do 1 ou do menos 1, tá? Eles ficam sempre dentro desse intervalo. 1, menos 1, 1, menos 1, tá? Tanto o seno como o cosseno, tá bom? É padrão. O que você tem que guardar são as posições, tá? Então, uma forma de decorar, porque assim, o seno, ele sempre vai ter valores, né, que não são zeros no eixo dele aqui, ó, vertical. E já o cosseno não. O cosseno a gente analisa na horizontal. Tem até um macete que é para guardar isso, né? Que o seno, eles falam, sem sono, né? Tá de pé. E o cosseno seria com sono, né? Que é deitado. Aí você já guarda. Pô, seno, sem sono é de pé. Então eu preciso analisar em pé. Então no seno, quando, por exemplo, aqui a gente tem um arco, né? Quando a gente vem aqui, ó, e corre para essa posição aqui, ó, né? Um quarto do círculo, a gente chega nesse valor. Aí se eu perguntasse para vocês o seguinte, qual que é o seno de 1? Né? Você fala assim, nossa, o seno de 1, isso no caso em radianos, né? Você viria aqui, ó, olharia aqui na mesma posição, tá vendo? Ó? O 1 tá aqui no seno, certo? Esse valor equivale a quanto aqui no nosso círculo aqui? Ah, π sobre 2. Exatamente. Tu fala assim, qual que é o seno de 1? É π sobre 2 ou 90 graus? Posso fazer o contrário também. Qual que é o seno de π sobre 2? Ah, é 1. Supondo para vocês, qual que é o seno de 2π? A gente vem aqui, ó, é 0. Tá vendo? Então é importante você saber isso. Agora no cosseno, ele só inverte, que o cosseno você vê na horizontal. Então, qual que é o cosseno de 1? Você olha aqui, ó, dá 2π. O cosseno de 2π dá 1, tá? Então é importante entender isso. Sabendo isso, que a gente pode fazer, a gente consegue fazer essa comparação. A gente sabe que para a secante, porque aqui a gente não tem restrição. Porque é o seguinte, mas e se der zero embaixo? Nesse caso, nunca vai dar zero. Porque expoente par. Se eu pôr um valor negativo aqui, vai dar valor positivo. Se eu pôr zero, vai dar zero, mas tem mais 2 aqui. Então essa função nunca vai ser zero. Tá? Então a gente não precisa se preocupar. Agora com o cosseno, sim. O cosseno, quando que vai ser zero? Deixa eu ver aqui o cosseno, ó. O cosseno vai ser zero quando a gente estiver nessa posição e quando estiver nessa posição. Então, eu girei aqui, ó, cheguei nesse ponto. Esse ponto, até marquei aqui já, é equivalente ao π sobre 2. Então, quando eu tiver o cosseno de π sobre 2, vai dar zero. Aí, beleza, vim aqui para baixo. Se eu tiver um cosseno de 3π sobre 2, vai dar zero. Então, a gente já montou o primeiro raciocínio. A gente já sabe que o cosseno, a gente já tem essa informação, que não pode ser π sobre 2 e nem 3π sobre 2. Beleza. Só que aqui, como é um ciclo, a gente tem um problema. Eu não posso simplesmente falar, por exemplo, né, que o domínio da função secante, né, que nesse caso é o inverso do cosseno, eu não posso só falar que ele não pode ser π sobre 2 ou 3π sobre 2. Mas por quê? Vamos supor que eu falei que ele não pode ser π sobre 2 nem 3π sobre 2. Qual que é o raciocínio que eu quero que vocês entendam agora? Se eu andar aqui, ó, vamos olhar para esse círculo aqui agora. Meia volta, tá vendo? Meia volta aqui, ó, equivale a quanto, né? Aqui é zero, né? Aqui é zero. Se eu vier aqui dar meia volta, vale π, correto? Então, a cada volta que eu dou é π. Vir para cá é π. Beleza. Vamos lá. A gente andou. Deu zero. A gente falou que não pode dar isso, não pode dar zero, certo? Aí, andei π, meia volta. Vim no zero, correto? Não pode ser. Só que se eu multiplicar por π depois, já não vai ser mais π sobre 2. Né? Vai dar 2π, vai dar π. Vai dar o π. Né? Porque fica aqui embaixo, eu tô no 3π sobre 2. Eu andei mais π. Então vou ficar fazendo isso aqui, ó. Meia volta.
mais π. Aí eu pego esse... π é 2π. Beleza, 2π sobre 2. Se eu multiplicar 2π sobre 2 por 1, continua aqui. Se eu fizer 2 vezes o π sobre 2 aqui, né? Ele vai vir. Então, toda vez que eu multiplicar por uma constante, ele vai voltar aqui com valores diferentes. Porque esse ciclo aqui, né? Ele vai meio que se acumulando. Conforme eu vou girando, né? Aqui deu 360. Se eu vim para cá, eu vou somar mais 180. Vai dar 400 e pouco, acho. Não sei, então, pessoal que está entrando aqui. Então, a gente tem esse BO, porque como é um ciclo, né? Ele fica voltando no mesmo lugar, porém com valores diferentes. Então, sabendo isso, a gente já consegue fazer alguma coisa aqui, ó. Deixa eu abrir aqui uma outra tela. Isso aqui é um pouquinho chatinho mesmo, viu, gente? Então, eu vou reescrever aqui, ó. Então, né, a secante de x é a mesma coisa que 1 sobre o cosseno de x. O que a gente descobriu aqui agora? Que o x ele tem que ser diferente de quem? Vamos voltar aqui, ó. De π sobre 2, certo? De π sobre 2. Π sobre 2. Só que a gente viu que se a gente pegar esse π sobre 2 e multiplicar ele por uma constante, π sobre 2 vezes 1 dá π sobre 2. Se eu pegar o π sobre 2 e multiplicar por 2, né, ele vem para cá. Vezes 3, vezes 4. Então, ele fica ali mesmo. Exatamente, a gente fica voltando em cima dele mesmo. Então, para a gente tirar esse problema, o que a gente fala? Que tem que ser diferente de π sobre 2 mais uma constante kπ. Por que kπ? Vamos voltar lá. A gente sabe o seguinte, meia volta vale π, certo? Vamos supor que eu cheguei nesse ponto. Eu vou andar π, veio para cá, mais kπ, porque π é sempre meio círculo. Então, toda vez que eu multiplico um valor por π, ele vai andar meio círculo. Se eu multipliquei por 1π, vai andar um meio círculo. Se eu multiplicar por 2π, vai andar 2 meio círculo. Então, multipliquei por 1π, veio para cá. Por 2π, 1, 2. Por 3π, veio 1, 2, 3. Tá vendo? Ele sempre volta. Sempre volta. Então, a gente precisa tirar essa questão. Que essa constante. E essa constante, a gente fala o seguinte, né? Que ele pertence aos números inteiros. Por quê? Porque a gente viu ali, o que dá BO se eu pôr o valor inteiro. Se eu pôr o valor quebrado, ele não vai cair bem em cima, né? Se eu multiplicar por um valor que é muito, tipo, 0,5π. Vai vir no meio aqui. Né? Vai ser o intervalo entre o zero, entre os dois zeros que ele dá o π, né? Então, é por isso que a gente fala que pertence aos inteiros. Tanto os inteiros, lembrando, né? São os valores, tipo, menos 1, tipo, menos 2, menos 1, 0, 1. Qualquer valor negativo ou positivo, desde que não seja um valor quebrado, essas coisas, né? Aí, se vocês verem lá no livro, isso daqui seria a resposta, né? Na verdade, a gente escreveria assim, ó, que o domínio daquela função, a gente viu, né? Isso aqui não tem restrição e não tem restrição. O que tem restrição é esse cara aqui, ó. Então, a nossa função vai depender dele, né? Porque se ele tem restrição, então a gente vai ter que acompanhar ele. A gente pode falar o seguinte, que o domínio da nossa função é que o x, ele pertence aos reais, tá? O x pertence aos reais. A gente fala, né, que tal que o x, para esse caso aqui, né, ele tem que ser diferente de π sobre 2. Deixa eu aceitar o pessoal que está entrando aqui. A gente fala, né, que tem 2, a gente acabou de descobrir aqui, né? Mais uma constante aqui, que a gente viu, que no caso são os números inteiros, né? A gente viu que dá BO. Pertence aos inteiros. Só que você acha que eles deixaram a resposta desse jeito lá para vocês escolher? Nada.
aqui, ó, já teria respondido, tá certinho. Mas não, por isso que eu falo que eles complicaram um pouco. A gente vai escrever da forma que está lá nas alternativas, tá? Mas isso aqui também está correto. Tem que ficar esperto, porque talvez você, fiz, mas não tem a resposta lá, eu errei. Não errou. É só uma questão aqui, ó. Deixa eu falar para vocês já. Tá vendo que tem pi aqui e tem pi aqui? Então, eu posso pôr em evidência esse cara. Então, sempre que quando vocês fizerem alguma conta e não achar a resposta, vê se não tem como simplificar, tá? Vê se não tem como chegar no valor que está na alternativa lá. Porque às vezes você chega aqui e acha que você errou, mas você não errou. Só não está na forma simplificada, né? Então a gente pode escrever também da mesma forma. Esse cara aqui, ó, que x, ele tem que ser diferente. Como eu disse, a gente vai pôr o π sobre 2 em evidência. Porque a gente tem π aqui, tem π aqui. Então, ó, se eu pôr o π sobre 2 em evidência, certo? Aí a gente faz o raciocínio. Π sobre 2 vezes quanto que dá π sobre 2? Vezes 1, né? Vezes 1. Exatamente. Se fizer π sobre 2 vezes 1, π sobre 2. Mais π sobre 2 vezes quanto que dá kπ? Aqui é um pouquinho mais chatinho. Por quê, né? Então, ó, a gente tem esse 2 aqui. Se eu multiplicar π sobre 2 por k só, o que vai acontecer? Vai ficar π vezes k dividido por 2. Já não é a mesma coisa, tá vendo? Então, para a gente poder cancelar esse 2, a gente vai ter que pôr 2 aqui dentro. Porque na hora que eu multiplicar aqui, né, esse cara corta com esse. 2, isso aqui agora eu boto k. Então, ó, π sobre 2 vezes 1, volto por π sobre 2. Π sobre 2 vezes 2 vezes k, como eu tenho 2 dividindo e 2 multiplicando, isso aqui dá 1, fica só o πk ou k vezes π, tá? Aí, a gente escreve aqui, ó, que o k, ele pertence aos inteiros, tá? Aí lá na resposta tá dessa forma, sacanagem, né? Puta Tá desse merda. jeito aqui, ó. Que domine que o x, ele pertence aos reais, e lá tá assim, ó, tá com 2 pontinhos assim, ó. É a mesma coisa, tá? Esses 2 pontos e esse barrinho aqui, ó. Tal que x seja diferente disso daqui, ó. De π sobre 2, que multiplica 1 mais 2k. E nesse caso a gente viu que o k ele tem que pertencer, né, aos inteiros. Então esse é o nosso domínio. Então esse daqui, ó, isso aqui representa o nosso conjunto de pontos aonde essa função é contínua. Então nesse domínio aqui, ó, essa função é contínua. Então, ó, essa daqui é a resposta que está lá no livro. Esse é bucha, né? Isso aí eu confesso que eu quando vi falei, não, cara. Mas assim, é bom que você treina, né? Que você treina para outras coisas também. Então, é bom que dá para treinar, mas é bucha. Então dá vontade de chorar, né? Não. Dá vontade de chorar. Isso aqui foi para judiar mesmo. Se eles deixassem dessa forma aqui, estaria mais tranquilo. Mas fazer isso daqui foi sacanagem. Não tem pra quê. Foi sacanagem. Falei que ia dar uma pausinha pra vocês, mas já vi que é 8h30. Agora vou continuar aqui. Aguenta aí. Toca o barco. Então aqui, ó, a 5. Aí depois dessa, eu acho que eu não tenho mais exercício. Aí eu vou deixar esses minutinhos finais pra gente ver derivada, um pouquinho de derivada, pra gente poder simplificar algumas coisas, que nem esse daqui, ó, a gente vai usar vários métodos para vocês treinarem também, sabe? Porque eu não sei como que vai ser as atividades avaliativas. Por exemplo, pode ser que me peça para vocês calcular alguma coisa usando algum método específico, sabe? Por exemplo, calculo em tal função utilizando a regra de um L'Hopital. Né? Então é bom que saiba, calcule usando a Abreu-Ruffini. Então eu não sei como que vai ser. Então, por isso que eu vou passar para vocês também. Porque se cair isso aí em alguma atividade, né? E exigir que use tal método, porque eu lembro que lá
que nem a regra de Cramer. Tipo, não era obrigado, mas eles exigiram que usasse ela, né? Então, vamos fazer várias formas aqui. Esse exercício aqui dá para brincar bastante. Vamos lá. A função... deixa eu ver se é essa daqui. Eu acho que é essa. Vamos lá. A função f de x, que deu pra gente, está definida para todos os números reais, x, tais que x seja diferente de 1. Por que é diferente de 1? Porque se a gente pegar o 1 e colocar aqui, ó, 1 ao cubo dá 1, o menos 1 dá 0. 1 na quinta dá 1, o menos 1 também dá 0. Então vai dar 0 sobre 0. Então por isso que eles falam que não está definida. Porém, tem uma coisa, né? Que a gente viu que a função polinomial ela é contínua, né? O que não é contínua só que as outras funções, tipo, na verdade elas são contínuas em seu domínio. Algumas têm restrições ou não, né? Mas nesse caso aqui, uma função polimonial aqui embaixo e aqui em cima. Então, elas são contínuas. Então, o que impede para a gente criar uma extensão dessa função de forma que ela seja contínua em todos os reais, inclusive no x igual a 1, que nesse caso aqui não é, né, para essa função. Então, o que a gente faz? A gente vai fazer o limite dessa função que foi dado para a gente aí. É o x na quinta menos 1 por x menos 1. A gente vai fazer justamente tender para 1, porque a gente sabe que 1 não pode, né? Só que só ver o seguinte, a gente viu que o seguinte, né, que quando a gente coloca o 1, ele dá 0 sobre 0. Né? Então, quando isso acontece, não é que não pode ter, né? O que não poderia acontecer é, por exemplo, dá 3 sobre 0. Dá um valor inteiro em cima aqui normal, um valor, e embaixo dá 0. Aí aqui é BO, e realmente a função ela não está definida para esse ponto. Né? Mas quando dá 0 sobre 0, por isso que eu falo que é importante a gente fazer isso. Porque, por exemplo, o L'Hopital, essas regras, a gente só pode usar quando acontece isso. Se acontecer isso daqui, ó, por exemplo, alguma coisa desse tipo, a gente não pode usar o L'Hopital, que vai dar BO. Tá? Então, quando isso acontece, por exemplo, deu 3 dividido por 0. Nossa, tipo, não tem o que fazer. Nesse caso, não tem o que fazer. O que se faz, então? Você faz um limite tendendo pela direita e pela esquerda, tá? Quando isso acontece. Por isso que é importante sempre testar. Aí, mas se caso der isso, aí sim você vai simplificar, você vai derivar, você vai usar o que você sabe fazer. Mas quando dá isso, não. Não adianta perder o tempo seu derivando, simplificando, que vai dar BO no final, você não vai chegar a valor nenhum. Vai continuar dando zero embaixo, tá? Então, quando dá zero embaixo, você faz pela direita e pela esquerda, para achar o limite. Então, nesse caso aqui, ó, se deu 0 sobre 0, esse x igual a 1 aqui, talvez ele possa estar dentro dessa função. Então, o que a gente faz? A gente atribui o limite para 1, deu 0 sobre 0. Agora a gente usa o que a gente sabe aí de ferramenta para descobrir para onde vai esse limite. Olhando aqui, ó, qual método vocês me indicariam usar? Lembrando que tem vários, hein? Como que vocês fariam para achar um limite dessa função para quando x tende a 1? Vou fazer o barulhinho do grilo aqui pra vocês. Fudeu. Eu não sei fazer, tem uma amiga minha da faculdade que ela sabe. No trampo que ela sabe fazer, mas não sei. Mas vamos lá. Aqui, como tá bem de boa, né? A gente tem um grau alto até, né? Aqui, x vai na 5, x na 3, mas tem pouco valor. Então, aqui, o melhor método é o L'Hopital, tá? Que é derivada. Eu não sei se vocês chegaram a ver já. A gente vai aprender a derivar agora já. Rapidão, só vamos ver só. Vou escrever algumas funções aí, algumas contas aqui, a gente vai derivar junto.
Então, aqui, ó. Vou fazer uma tabelinha aqui só para ficar mais fácil para vocês. Vou apagar isso aqui. Eita, peguei um layer errado. Então, aqui, ó, vai ser as nossas funções, tá? Como tem várias, então, melhor tabela para escrever toda hora fx. E aqui, ó, a derivada, a notação de derivada, não sei se vocês chegaram a ver já, normalmente a gente usa f em linha de x, tá? Para denotar que a gente derivou essa função, a gente está derivando. Pode ser essa, pode ser essa aqui também, ó. Quer dizer, derivada de y em relação a x, né? Então, a função f de x seria y, né? Então, a derivada dessa função em relação a essa variável x. Isso quer dizer. Tem outras, mas as que mais são usadas é essa, tá? E essa daqui. Vamos lá. Deixa eu mudar de layer aqui para não dar BO. Então, aqui, ó, a f' de x. Claro, tem todo a derivada, né? A definição da derivada é um pouco mais complexa, é bem mais complexa que a gente vai ver aqui agora, tá? Então, isso daqui seria a forma a prática de fazer, né? Porque a derivada, na verdade, se a gente fosse na mão, só para vocês também entenderem, né? A derivada, como que calcula uma derivada na mão, assim, né? Método braçal. A derivada é calculada no limite. Então, agora vocês sabem para que está limite. Essa aqui é a fórmula. Pode ter os que aparece delta x, vou por delta x. Então, ó, essa daqui seria a fórmula para a gente derivar. Se a gente fosse fazer na mão, a gente teria que encontrar aqui, né, a função f de x, que é essa daqui, e depois teria que encontrar a função f de x mais h. Para vocês entenderem, né, f de x mais h, o que seria? A gente não vai usar, mas com isso já ficam sabendo o que é. F de x, quem que é? Vamos usar como exemplo essa primeira aqui, ó, x na 5. Beleza, tranquilo. Isso daqui a gente já tem. Aí agora eu pergunto para vocês, né? Quem que seria f de x, x mais h? Sabe me dizer quem que seria a função, tipo, dessa função aqui mesmo? Quem que seria f de x mais h? Mas vamos lá, o raciocínio é esse. Por exemplo, como? Não, é o grilinho que passou. Ah, tá. Aqui, ó, por exemplo, né? Vamos supor que a gente fizesse f de 2. Só para ficar mais claro. F de 2 dessa função aqui. O que a gente faz? A gente pega o 2, que está aqui, né? E põe no lugar do x, certo? Ficaria assim, né? F de 2 dessa função daria isso. Tranquilo. Aqui embaixo o mesmo raciocínio. Qual que é a f de x mais h dessa função? No lugar do x, a gente coloca esse valor. Então ficaria x mais h elevado assim, tá? Aí a gente faria, a gente viria, pegaria esse valor, colocaria aqui, aí a gente testaria, tipo, ia dar 0 sobre 0, a gente ia ter que simplificar até chegar no valor. Só que vocês já imaginam já o trabalho que daria. E olha que aqui é uma função simples. Agora você imagina uma função mais complexa. Então, mas é importante entender, tá, de onde vem. Vocês vão ver que a derivada, na verdade, né, nada mais é do que uma reta. Essa daqui, ó, essa fórmula aqui, ó, sem considerar um limite, ela também é a equação da reta, tá? Só que de uma outra forma. Então, se vocês pesquisarem depois, acho que no Caldo Ferreto, ele explica certinho a demonstração da derivada, tá? Então, isso daqui é uma reta, por quê? Por exemplo, eu tenho aqui um gráfico, né? Eu tenho uma função que tem esse formato aqui. O que seria a derivada? A derivada? A derivada, ela sempre olha para um ponto, tá? Vou fazer mais ou menos aqui, só para vocês terem uma noção e entender o que é derivada. Vamos supor aqui, ó. Aqui, eu tenho um valor, vou chamar de x, de delta x aqui, certo? Daqui para cá, delta x, correto? Que é essa variação aqui. Aí a função, cara, a função normalmente ela vai ter ela pode ser uma função toda maluca.
né? Então fica para você calcular, por exemplo, se eu vier, porque a derivada é uma reta, tá? Eu poderia vir aqui traçar uma reta num ponto, nesse ponto aqui, por exemplo. Montaria a equação da reta e daria esse ponto. Só que ela não está tangente, ela está cortando meu gráfico, tá vendo? Aí vamos supor que eu quisesse saber exatamente a derivada nesse ponto aqui, ó, nesse ponto. Eu quero saber qual que é a derivada nesse ponto. Se eu vier marcando vários pontos aqui na minha reta, no meu gráfico, desculpa, você vai ver que cada ponto desse vai ter uma derivada. Porque o que seria a derivada? A derivada nada mais é, deixa eu fazer bonitinho aqui, ó. Por exemplo, a derivada nesse ponto aqui, ó, veria é uma reta tangente a esse ponto. Só que, por exemplo, né, a minha variação aqui está essa. Se eu fosse fazer aqui, né, a equação da reta, que passa por esses dois pontos, como que ela ficaria, a equação da reta aqui, ó? A gente já sabe como está a equação da reta, né? Então, ó, eu preciso só de 2 pontos. Então, se fizer uma equação da reta para esses pontos aqui, ó, em roxo, ela vai passar bem aqui, tá vendo? Peguei esses 2 pontos dessa função, botei a equação da reta, certo? Só que ainda não está tangente no ponto que eu quero. Aí, então, essa daqui seria a equação da reta, aqui em cima. Só que o que a gente faz? A gente faz esse ΔX aqui, ó, tender para zero. Por que tender para zero? Eu quero esse ponto, certo? Aí eu vou pegar a variação dele aqui. E se eu fizer tender a zero, o que vai acontecer? A minha reta aqui, ó, ela vem andando acompanhando a função. Por quê? Porque eu botei minha função aqui, tá vendo? Eu tô derivando essa função. Então, essa reta ela vem acompanhando a curva. E quanto mais próximo de zero que for, então aqui ela vai vindo, ó, próxima, chegando, até que chega numa hora que ela vai chegar nessa inclinação aqui, ó. Por quê? Aqui seria o nosso zero da variação, certo? Então, quanto mais próximo desse ponto, mais a minha reta ela vai vindo para esse ponto aqui, ó, convergindo para cá. Aí chega uma hora que ela vem e fica nesse formato. Então é por isso que a gente faz tender a variação aqui, o ΔX para zero, para a gente saber exatamente qual que é a inclinação da reta, já que essa daqui é a nossa inclinação da reta, nesse ponto. Então a gente faz essa variação tender para zero. Quando tende para zero, muito próximo de zero, a gente tem essa reta tangente. Então isso aí, de uma forma bem, uma derivada. Aí, vamos resolver isso daqui agora. Tá? Isso aqui só foi uma parte mais teórica, não estava nem no cronograma, mas é o que vocês entendem. Qual que é a forma rápida, fácil e simples de resolver uma derivada? Aqui eu vou pôr a fórmula. Eu tenho um valor x aqui elevado ao expoente n. Então, o que eu faço? Quando eu derivar, deixa eu escrever aqui, ó. Então, esse cara aqui, ó, vamos chamar ele de x na n, tá? X na n, que seria x na 5, x na 6, qualquer coisa. Então, na hora que eu derivar, o que acontece? Esse n, ele desce multiplicando o x, e aqui no n eu tiro 1. Quer ver? Vocês vão entender agora. Vamos fazer na prática aqui, ó. Beleza. Na prática, o que eu faria? Né? Essa fórmula aqui, ó. Eu pego esse 5, ele tomba aqui, ó. O 5 tomba. Toda vez, o expoente tomba, tá? Padrão. Ó, tombou, tombou. Se eu tombar aqui, como fica? Fica 5x, certo? Só que quando eu tombo, pensa assim, ó. Eu tirei o 5 daqui, eu desconto 1. Então, tombei o 5, tiro 1. Isso, 5x a quarta. Se eu derivar isso aqui agora, ó. O 2 tomba, multiplica o valor. Multiplica esse valor aqui, ó. Vai multiplicar o 3 aqui, ó. Então ele multiplica o valor que está na frente do x. Então, se fizer aqui, né, 2 vezes 3? 6x. Aqui era 2. Nesse caso aqui agora, não percam a cabeça. O que a gente pode fazer? Tem uma regrinha de lá de potenciação que fala que a gente pode inverter a base, pode inverter o numerador com o denominador, desde que a gente mude o sinal do expoente. Então eu posso, sem problema algum, jogar esse x para cima, para a gente cair nesse padrão aqui, ó. Se eu jogar o x para cima, o que acontece? Fica x, só que o 2 muda sinal. Tá vendo? Agora eu posso aplicar a derivada, porque ó, menos 2 ele estou multiplicando x, menos 2x. Menos 2, menos 1, fico menos 3, tá? Aí, se eu quisesse, tá, opcional, eu poderia voltar pro formato original, né? Eu jogo esse x para baixo, só que eu altero o sinal.
Então, se eu vier aqui alterar, eu joguei para baixo, fica x, só que fica positivo. Tá? Tanto faz. Aqui, às vezes, algum exercício, eles normalmente costumam voltar para o original. Tá? Mas jogou para cima, jogou para baixo, altera sinal. Agora aqui, ó, derivada de constante. Tá? Pensa, isso aqui não tem nada, aqui é x dá zero, certo? X dá zero, dá 1. 1 vezes 1 dá o próprio 1. Então, isso aqui tem o zero aqui, ó. Zero que multiplica aqui, né? Vai dar zero. Aí x é menos 1. 0 vezes x é menos 1, continua dando zero. Então, derivada de constante, sempre zero. Apareceu um valor sem x, tá? É zero. Ah, apareceu 500 mil aqui. É zero, tá? Lembre-se disso. Derivada de constante é sempre zero. Para esse caso aqui, ó. 2x. A gente tem um aqui, o 1 toma multiplicando 2. A gente tira 1 daqui. Então ele some. Outra coisa, outra forma de lembrar também. Toda vez que tem um valor ocupando só o x, sem estar elevado a nada, o x some, fica só valor. Ah, se fosse 3x, 3. 5x, é 5. 20x, é 20. O x some quando ele está elevado a 1. Mais fácil. E nesse caso aqui, ó, já estão craque já, né? 3 vezes menos 2, menos 6x, elevado segundo ao quadrado. Perfeito. Aprenderam a derivar. E acabou. É isso aí. Agora, sabendo derivar, ó, agora vocês conseguem resolver um monte de exercícios, gente. Toda vez que der 0 sobre 0, nesse estilo aí, tá? Vocês vão conseguir usar isso. Então agora a gente vai aplicar aqui, para isso aqui que o pessoal para. Então agora aqui é o seguinte, vou escrever aqui para vocês, ó, que depois eu vou mandar para vocês isso daqui. Aqui, ó. Então, aplicando o tal. Por que no tal? Porque tá vendo aqui, ó, tá facinho para derivar, tá vendo? Se eu derivar aqui, ó, vamos derivar, vamos ver se vocês aprenderam então, hein? Qual que é a derivada aqui, ó, da parte de cima? Vocês vão falar para mim aí, quanto que dá? 5x à quarta. 5x à quarta. Menos 1. Derivada de menos 1? É 0. Isso, constante dá 0. Então, fica 5x, como aqui, ó. Fica x, 5x na 4, menos 0, então não vou nem pôr. E aqui embaixo? Se eu derivar? 2x ao quadrado. Opa, quase. Não. Que esse cara vai. Lembra que é o 3 que vai. E depois que desconta. Ah, é verdade. Desconta. Então aqui a gente tem. Aí aqui vai dar 0. Certo? Deixa eu pôr aqui igual. Não, vai dar 0. Agora aqui, ó, a gente consegue simplificar. Tá vendo? Eu tenho x quadrado aqui e tenho 4x aqui, certo? Posso simplificar ou não também, se quiser pôr um aqui direto, posso pôr. Mas vamos simplificar para vocês ficarem bons nisso também. Então, a gente simplificar aqui, ó. Embaixo, vocês concordam que o grau é menor, né? Então, na hora que a gente dividir aqui, né? Aqui vai sumir. E lá em cima fica o quadrado. Quadrado, né? Porque 4, né, menos 2, dá o 2. E sobe lá embaixo. Então, aí beleza. A gente tem isso. Então, a gente pode... Essa função derivada, ela é equivalente a essa. Então, eu posso fazer o limite dessa função agora. Agora eu aplico o limite para essa função. 5x quadrado dividido por 3. Com x tendendo a 1, que antes não podia, né? Mas agora a gente conseguiu arrumar ela bem rápido. Então, quando eu faço isso, ó, e se eu atribuir 1 aqui, o que vai acontecer? 5 vezes 1 ao quadrado dá 5, dividido por 3. 5 terços. Então, ó, a gente viu que, né, que aqui em cima, o 1 ele não estava definido, né? Mas a gente viu que o 1 tá assim, porque quando a gente fez o limite, a gente achou um valor, né? E a gente sabe que essa função é equivalente a essa. Então, sabendo isso, a gente pode... Tá na outra layer, eu acho. A gente pode, sem ter dúvida nenhuma, que o limite dessa função aqui, ó, vou pôr aqui, ele vai ser igual a 5 terços, porque essa função é equivalente. Aí ela fala o seguinte, né? É possível criar uma extensão dessa função? É possível. O que seria criar uma extensão?
Ó, vocês vão ver que não é complicado. Então, a nossa função, né? A gente vai criar uma nova função, praticamente, com esses valores que a gente achou. Como? A nossa função continua sendo a f de x, tá? Aí, a gente vai abrir aqui, ó, vai virar quase um sistema. Vocês vão entender por quê. Essa função, ela continua existindo, tá? Ela continua existindo. O que isso vai fazer, ó? Então, a f de x, agora, ela é x na quinta menos 1, dividido por x ao cubo menos 1. E isso daqui quando x for diferente de 1, certo? Porque é para essa função aqui 1 não está dentro. A gente não pode pôr 1 ali. Só que a gente viu que para 1 dá. Aí, para a gente criar uma extensão dessa função, que a gente faz? Então, para quando x for 1, quanto que vale a minha função? Um limite. 5 terços. 5 terços. Está criada a extensão, gente. Essa é a extensão. A gente fala o seguinte, que para essa função, ela não está definida para 1. Mas quando for 1, a gente sabe que dá 5 terços. Então, você fazendo isso, ela passa a ser contínua agora em todos os reais. Porque você colocou essa informação aqui, que quando x é 1, aqui não está definido, mas quando é 1, é válido. Por exemplo, né, se a gente fosse fazer um gráfico, né, eu não sei o gráfico dessa função, tá? Mas só para vocês entenderem. Pode ser que seja tipo mais ou menos nesse formato, alguma coisa assim, né? A gente tem uma função aqui, nesse ponto ela não está definida, né? Por isso que dá o zero quando a gente pega ele, mas ela está definida aqui, ó, sabe? Bolinha aberta, porém bolinha fechada no outro ponto. Pode ser que seja algo parecido com isso, né? Então, para esse ponto aqui a gente precisa dessa informação. Então, isso daqui que é a extensão dessa função, e agora a gente conseguiu incluir o x igual a 1. Então, toda vez que pedir para... Você vai ver a função, vai ver qual valor que não pode ter a função original. Provavelmente vai dar uma 0 sobre 0, 0 sobre infinito. Vocês usem qual o menor método para resolver, simplificar ela, tá? Simplificando, você vai conseguir achar um limite, né? Achou um limite? Aí você fala, não, para x igual a 1, ela dá 5 terços. Aí você só vem aqui com essa informação. Você copia a primeira informação que já foi dada e acrescenta essa informação. Que aí a pessoa, quando ela for ver essa função, pensa assim, ela não vai ter que calcular isso aqui de novo, porque você já calculou. Então, fala, ó, quando x for igual a 1, eu já calculei e descobri que vai... Então, a informação já tá salva aqui. Tá? E isso daqui é a derivada. Tá? Viu? Não é complicado desse jeito. Claro que depois vai ter algumas regrinhas ou mais, mas essa daqui é um negócio que você vai usar para a vida inteira, tá? Esse raciocínio aqui. Ó, aqui a gente matou. Qual seria uma outra forma de resolver isso daqui? Pois a gente poderia dividir, fazer aquela divisão de polinômios que ia ficar gigante. Eu acho que era mais isso mesmo, mais a divisão. Não tinha muito o que fazer aqui. Porque vocês chegaram a ver aquele Bill Ruffini lá ou não? Chegaram a pesquisar? Chegaram a usar ele ou não? Eu acho que não, ninguém falou nada. Mas, por exemplo, ó, vamos fazer um exemplo aqui, rapidão, dá tempo. Deixa eu pegar aqui um exercício para vocês. Porque assim, ó, a gente tem várias formas aí de fazer uma divisão. Por exemplo, isso aqui, né? 3x quadrado, 3x ao cubo, menos 5x quadrado, mais x menos o 2. Isso aqui dividido por x menos 2. Deixa eu escrever aqui para vocês saberem depois que essa tela aqui é sobre isso. Deixa eu ver o nome. Briot Ruffini. Que nome, não? Ruffini, é isso daqui. Porém, esse método aqui, ele é muito bom. Vocês vão ver que eu vou fazer de duas maneiras.
a maneira que seria padrão, que o pessoal normalmente faz, que se chama D'Alembert, o nome do método, e o Brillo-Ruffini. É bem mais rápido por esse método, porém esse método tem uma restrição. Só pode usar ele quando aqui embaixo, ó, quando aqui no seu denominador, você tiver alguma coisa nesse estilo aqui, ó, x menos a, x mais a, entendeu? Sempre primeiro grau aqui, ó. Entendeu? Se tiver grau 5, já zoou. Já tiver grau 2, já zoou. Então, esse método você usa quando você tem esse formato aqui embaixo. Se for de outro jeito, já abandona. Ou você deriva, faz por derivada, que é melhor, eu acho. Ou vai ter que se matar. Mas caso alguma coisa, alguma atividade peça para usar, vocês estão sabendo. O primeiro passo é fazer isso que eu fiz aqui, ó. Você traça uma linha aqui, outra aqui, beleza. Aí, segundo passo, você vai copiar os coeficientes do numerador, tá? Então aqui vai copiar o 3, o menos 5, aqui nada é 1 e o menos 2. Vai copiar aqui, ó. Então, ó, o 3. Depois, né, o próximo coeficiente aqui é menos 5. Depois é 1. E aqui é o menos 2, tá? Aí, o que faz agora? Você vai olhar aqui no seu denominador, vai pegar esse valor que está aqui, ó, e vai igualar a zero, tá? Padrão, é sempre desse jeito. X menos 2 igual a zero. Isola o x, menos passa mais, certo? X igual a 2. Esse 2 você vai pôr aqui, ó. Deixa eu colocar. 2 você vai pôr aqui dentro. Bem aqui, ó. Tá? Aí agora, você já fez 50% aí do método, praticamente. Primeira coisa, escorrega esse cara aqui, ó. Esse cara desce. Padrão. Fez isso, copiou o coeficiente, igualou a zero, escorregou. Agora começa o método. Como que seria? Você vai multiplicar aqui, multiplica e soma com o próximo. Tá? Então vamos lá. 3 vezes 2, 6. 6 menos o 5 dá 1. Agora faz com esse. Sempre na sequência. 1 vezes 2, 2. 2 mais 1, 3. A gente continua. 3 vezes 2, 6. 6 menos 2, 4. Certo? Aí aqui, ó, você passa um traço. Por quê? Porque esse cara aqui, ó, ele é o resto. Tá? Ele é o resto da divisão. Esse aqui é o resto. Aí você vai olhar para esses caras aqui, ó. E então, terminou tudo. O último cara. Aí, você tá vendo que aqui em cima a gente tem os graus, tá vendo? Então, vamos pensar o seguinte. Para a gente definir qual que vai ser o grau dessa divisão, a gente começa a contar daqui, ó. Aqui é o 0, 1, 2. Sempre assim. Passou a risquinha, 0, 1, 2. Então, nosso cara aqui vai ter grau 2. Outra forma de pensar também, toda vez vai baixar um grau. Se fosse x na quinta, ia ter grau 4 esse. X na sexta, ia ter grau 5. Sempre um grau abaixo. Então, aqui, ó, você vai copiar agora esse cara aqui embaixo. Vai ficar como? Ó, 3. Então, a gente viu que é 0, 1, 2. 3x quadrado, né? Aqui está positivo, mais 1x, né? Então fica só x. E aqui é o grau 0, né? Que é o termo independente. Então aqui é só o 3 mesmo. A gente já conseguiu ficar isso aqui nisso. Isso aqui, né, a gente chama de quociente. Por exemplo, caso ele pedisse para a gente calcular o limite dessa função aqui e desse 0 sobre 0, né? A gente poderia simplificar ela usando isso, tá? Aí depois a gente achou esse cara aqui, a gente aplicaria o limite para essa função, que aí já conseguiria achar o resultado. Tá vendo? É bem rápido de fazer desse jeito. Porque qual que seria a outra forma de fazer? Isso aqui eu não vou nem fazer ele inteiro, não vai dar nem tempo. Eu já vi muita gente usando isso, tá? Mas assim, agora que vocês sabem derivar já, tá? Vocês vão usar praticamente.
O outro método seria a divisão padrão, que a gente está acostumado a fazer. Pegar esse cara aqui e dividir por x menos 2. Isso aqui, cara, na Contexto FATEC, a professora obrigava a gente a usar esse método aqui, ó. É uma bexiga. Por quê? O que a gente tem que fazer aqui, né? Como se fosse uma divisão com número normal. A gente vê quem que tem o maior grau aqui, no caso é esse. Então a gente vai dividir esse primeiro por esse valor que tá aqui, ó. Sempre pelo primeiro cara aqui, ó. Se eu pegar aqui, ó, 3x ao cubo dividir por x, né? Então fica 3. O x, ele some 1, né? Fica 3x quadrado. Aí qual que seria a outra parte agora? Eu pego esse cara e multiplico e volto para lá. Então, 3x quadrado vezes x, volto para esse cara. Só que volta com o sinal invertido. Nossa senhora. É bichado, é bichado. Aí depois aqui, ó, 3x quadrado vezes 2 dá menos 6x quadrado. Deu menos, passo para lá com o sinal trocado. Dá mais 6x ao quadrado. Aí aqui, ó, sempre vai cancelar 1. Cancela. 6x quadrado menos 5x quadrado fica só com x quadrado. Abaixa o restante. Esse aqui vai ser rápido para fazer. Menos 2. Aqui vem aqui, ó, x quadrado dividido por x. Quanto dá x? Certo? Sumiu 1. X vezes x quadrado. Passa para cá que está trocado. Menos x quadrado. Aí aqui, ó, x vezes menos 2. Menos 2x. Passa para lá, mais 2x. Só que é bom saber isso aqui, porque como eu falei, e se aqui fosse o grau 3? Já zoou? Você tem que simplificar de outra forma. Isso aqui poderia ser uma delas. Para quando for esse caso. Então aqui, ó, x quadrado com x quadrado, some. 2x mais x, isso daqui vai me dar 3x, né? Menos o 2. Agora aqui, ó, 3x dividido por x, dá 3, x some. 3 vezes x, 3x, passa para cá, menos. Aí você pega aqui, ó, o 3 vezes o menos 2, vai dar menos 6x, né? Passa para lá mais. 0, 6 menos 2, 4. Tá vendo? A gente achou aqui o quociente, que é o mesmo aqui. Nossa. Você tá maluco. Só que vocês viram a diferença. Você viu que o trampo que deu. Tá louco. Uma abertura Sonhar aqui, né? com Pra X, deixar claro que isso aqui não é a vida do Rufino. Mas agora, meu, vocês estão derivando, velho. Vocês estão derivando. Vocês não vão ficar sofrendo, não. Se não me engano, é assim que escreve, ó. Aí depois eu corrijo. É alguma coisa assim, o nome desse método, tá? Então é mais trabalhoso, é complicado mesmo de fazer. Mas sem saber derivar, vocês não vão sofrer mais. Porque nesse caso aqui, eu poderia aqui. Então, gente, ó, o que eu tinha para fazer é isso. Deixa eu só baixar. Tem uma frase motivacional para vocês aqui. O sucesso nasce do querer, da determinação e persistência em se chegar a um objetivo. Mesmo não atingindo o alvo, quem busca e vence obstáculos, no mínimo fará coisas admiráveis. Às vezes o pessoal acha que está aqui aprendendo, assim, vou usar onde isso daí, né? À toa. Não, né? Nada é à toa nessa vida. Então você está aqui investindo seu tempo, você está querendo aprender, pode ter certeza que uma hora ou outra, todo esse esforço que vocês estão tendo, e tá aqui numa terça-feira à noite, 2 horas, ouvindo o cara falar, vai valer a pena. Você pode ter certeza disso. Tá? Ó, pessoal, vocês que estão aí, isso aqui agora é o nosso check-in, tá, das monitorias, que o pessoal quer ter o controle de quem está participando, de quem que tá, como que está sendo as monitorias, tá? Então tentem usar aí com o celular de vocês, o QR Code. Se não conseguir, me avise que eu mando o link. Só espera um pouquinho também que eu vou baixar a lista de presença aqui de vocês. Vocês têm alguma dúvida, alguma coisa? Hoje é aula para estudar rapidão. mais. Só essa. Vai ser mais questão de praticar um pouquinho também para poder ver se pega melhor. Ah, tem que praticar, cara, senão...
Para de gravar aqui.